Uhum, uhum. Vamos fazer o seguinte, doutora Lilian, eu vou me apresentar, aí eu apresento a senhora e depois lhe passo a palavra, pode ser? Fique à vontade. Tá, então tá bom. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Simone dos Santos Nunes, eu sou procuradora municipal desde 2010. Tá? O nosso assunto hoje é sobre ações afirmativas e a atuação do procurador. Para quem não sabe, assim, só para adiantar um pouco, para quem não sabe, eu ingressei no município através de uma ação afirmativa, que são várias, né? Eu ingressei pelas cotas de negros e pardos no serviço público. Então, eu acho que o assunto é muito pertinente no momento que a gente vive, acho pertinente e acho que motiva outras pessoas também, motiva os governantes a cada vez mais implementarem as políticas públicas e ações afirmativas para a inclusão, né, de pessoas menos desfavorecidas, como os negros, por exemplo, até as mulheres, tudo. Então, eu acho bem importante. Bom, e a nossa convidada palestrante de hoje, a doutora Lilian, ela é procuradora municipal da Salvador, Bahia, especialista em direito municipal e processual. E ela também é membro do Comitê Técnico de Combate ao Racismo Institucional. É isso, né, doutora Lilian? Então, já lhe passo a palavra, né, porque a gente perdeu uns minutinhos com essa coisa da internet e que todos queremos te ouvir, então. Pronto, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Desculpe aí os transtornos, eu realmente não manjo ainda muito essas questões, mas, enfim, o importante é que eu estou aqui. Eu quero agradecer imensamente o convite de estar aqui nessa escola. Muito orgulho. Eu sou procuradora por convicção, por missão. Gosto demais de tudo que eu vivencio com a Procuradoria. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de estar em momentos como esse, eu super agradeço. Então, agradeço a você, em nome de toda a escola, Simone, e um carinho especial para a doutora Cristiane, que me convidou, Cris, essa mulher incrível. E, realmente, que bom saber que você entrou, né, fruto de uma ação afirmativa, eu não sabia. Esse assunto é um assunto de grande relevância. Aqui ou ali traz algumas polêmicas. Minha fala aqui é uma fala não tanto teórica, vamos dizer assim, já que não teria espaço, mas uma fala reflexiva, uma fala colaborativa, para que a gente, como carreira, possa estar atento a esse tema, a essa temática, e a nossa importância como advocacia pública dentro desse cenário. Como você disse, eu sou procuradora do município do Salvador, né? A cidade mais negra, fora o continente africano. Então, Salvador, a sua população é segundo o IBGE, de quase 82% da população negra, então uma representatividade muito grande dessa população nessa cidade. Então, eu sou essa procuradora que, além daqui de Salvador, antes eu fui procuradora no município de Aracaju, sempre trabalhei com demandas sociais na minha caminhada. Hoje faço parte, como você disse, do comitê, do programa de combate ao racismo institucional aqui na cidade de Salvador. E falar de ações afirmativas é falar hoje em dia de um tema que está muito em voga, né? Nos nossos noticiários, aqui ou ali, a gente ouve. Agora, recentemente, a gente viu esse caso no esporte, que foi um momento simbólico, né? Onde atletas de ambos os times saíram, né, indignados com uma denúncia de racismo. Falar do caso aí perto de você do supermercado Carrefour, falar do caso de Miguel, que corta o coração, do caso daquela diarista, e tantos outros casos que agora surgem, não só em relação à pauta racial, mas também ao crescente feminicídio nessa época de pandemia, que atinge tantas mulheres. Falar também do direito das pessoas com deficiência, falar das crianças em estados de vulnerabilidade, falar de tantas pautas. As ações afirmativas, muitas vezes, a gente pensa só na questão racial, mas, na verdade, a ação afirmativa ela vem resolver uma questão dos direitos
das minorias, né? E minorias, muitas vezes, esse termo que confunde o nosso imaginário, é bom que a gente deixe claro que minoria aqui não tem nada a ver com quantidade, né? Então, se a gente for aí pegar a história, né, do apartheid na África, a gente percebe que, naquela época, a maioria eram de negros, né? Mas, ainda assim, a história, a narrativa, o contexto social, o contexto econômico de uma raça estava ali ditando toda uma hegemonia. Então, falar hoje de minoria é você entender que, nesse tecido social, algo está muito doente, algo está muito equivocado. Quando você percebe, né, por uma questão biológica, que nós anunciamos que todos nós somos iguais, mas você percebe a nível social, a nível econômico, que essa igualdade, a nível político, ela não faz refletir essa população, né, que compõe todo esse tecido lindo e plural que é o universo da humanidade. Então, a ação afirmativa, ela tem como premissa básica a questão da igualdade, a questão da igualdade material, a questão da equidade, a questão da justiça social, né? E a gente olha para a gente, né, faz uma autoanálise, principalmente nós que somos advogados do município. Eu costumo dizer, Simone, que no município é onde a vida acontece. É verdade. É onde a gente sente a vida, é onde a gente cria relações, é onde a gente tem nossas convivências familiares, é onde a gente constrói os nossos sonhos. E nós, como os advogados públicos, advogados municipais, nós temos um papel primordial. Em que município nós estamos construindo? Nós temos um dever funcional muito relevante na constituição das políticas públicas municipais. E nós temos que ter consciência desse nosso papel para a gente entender a nossa importância nesse contexto das ações afirmativas, né? Eu gosto muito, Simone, quando eu dou palestras, eu gosto de citar um caso que para mim foi muito simbólico. Eu não vim das cotas, eu fiz concurso público na época que no município de Salvador não tinha cotas. Nesse município, que, como eu disse aqui, é um município de 84% quase da população negra, chegou um determinado momento antes das cotas que eu era a única mulher negra na carreira, né, de 100 colegas que me acolheram, né, de uma maneira excepcional, né? Eu tenho uma excelente relação com os procuradores e procuradoras do município de Salvador, mas eu era a única negra nessa instituição, estando na cidade de Salvador. E aí, com essa minha fala, eu já trago um primeiro questionamento. Por que isso acontece? Né? O que acontece? Só que eu nunca tinha feito essa reflexão. Né? Eu confesso que eu vinha de uma época onde as questões raciais, para mim, ainda estavam muito no âmbito da subjetividade, da questão ou moral ou da questão penal, né? Da questão punitiva, onde você tem uma visão ainda da discriminação racial muito na ideia de você violentar o outro, de você praticar algum tipo de injúria, de você fazer alguma situação específica que venha vilipendiar o outro, né? E foi ao eu ingressar nos quadros da Procuradoria do município de Salvador e ao participar do programa de racismo institucional, eu costumo falar com os componentes desse programa que eu me tornei negra nesse programa, né? Negra no sentido da consciência do que é ser hoje uma mulher negra, que está aqui hoje representando e está falando numa representatividade de muitos que não ocupam esse espaço de poder na minha cidade, no Brasil e no mundo.
né? Verdade. Então, quando você se reconhece negro, você entende a importância, e aí você vem com um diálogo colaborativo, com um diálogo construtivo para a carreira, é para você mostrar que alguma coisa está de errado nesse histórico. É você mergulhar na história e perceber os efeitos, né, dos quase 4 séculos de escravidão, os efeitos desse machismo estrutural, os efeitos do não reconhecimento do direito à minoria, para você aí sim, uma vez você se iluminando, despertando, né, você voltar para, junto com outros, tentar mudar esse cenário. Então, eu gosto muito de uma cena que eu vivi na época do cursinho, onde eu tendo aula naquela para passar em concurso, e um desses aulões que a gente sempre, quem viveu essa vida de concurseiro bem sabe disso, teve um professor que fez uma dinâmica muito interessante com a gente, que no final a gente estava num auditório muito grande, e ele desligou todas as luzes do auditório e pediu a gente para ir para um canto, né? E aí ligou uma luz, daquelas luzes de pau, e iluminou só onde a gente estava, que era um local bem pequeno, e todo o resto estava escuro. E aí ele terminou essa aula do cursinho dizendo que, para ele, a gente estava pronto para passar em que carreira a gente quisesse, mas que ele fez essa dinâmica para que a gente não esquecesse que a gente fazia parte de uma minoria, né, que teve acesso à educação, que teve acesso a boas escolas, que teve acesso a toda uma preparação, e que só faria sentido o cargo que a gente ocupasse se a gente verificasse que tinha toda uma maioria em uma escuridão de ignorância, não ignorância que foi algo que veio de uma deliberação própria, mas de uma ignorância imposta por um Estado desigual. E que a gente ali, naquele ato, se comprometesse a fazer uma diferença. E aquela imagem ficou, e por muito tempo gravitou em minha mente. E, finalmente, quando eu já aí no programa de combate ao racismo institucional, vindo de várias capacitações, vim compreender qual era o meu papel nesse cenário, né? Então, falar de ação afirmativa é você reconhecer privilégios, é você reconhecer que existe uma boa parte da população que não tem essa liberdade de ir e vir à noite, como nós mulheres, né? É você entender, como eu tive a oportunidade de trabalhar à frente da gestão da Secretaria de Ação Social, de Promoção Social e Combate à Pobreza, e a gente fazia vários trabalhos, principalmente com crianças, na época das festas populares, e a gente via a dificuldade da gente convencer responsáveis, pais, mães, de tirar as crianças da rua para que não houvesse o trabalho infantil. E de você perceber de pessoas ali ao seu lado, que faziam parte da equipe, questionando, mas como é que pode? A criança está ali ajudando o pai e a mãe, aquele adolescente está ajudando aquele pai e aquela mãe. Se ela não trabalhar, ela vai virar o quê? Ela vai virar um marginal. E você começar a perceber aquela criança vulnerável, que por acaso tinha cor preta, que ela só tinha como solução na vida dela ou trabalhar ou virar um marginal. Ela não tinha opção de brincar, porque a sina dela era aquela. A gente naturaliza, a gente acha que é natural. Essa criança está ali, porque ela está ajudando o pai e a mãe dela. A gente acha que ela não merece ter infância. E o que nós temos a ver com isso da advocacia? Né? O que nós temos a ver com isso da advocacia pública? Então, nós temos que entender que nós fazemos parte de uma função essencial. Né? Aqui na Procuradoria de Salvador, nós temos a parte da judicialização com os processos, uma demanda enorme de processos, né? Na fiscal, e tantas outras demandas de ações extremamente importantes para Salvador, mas nós temos a parte do consultivo. Eu hoje, inclusive, sou coordenadora das representações, onde cada um desses procuradores ficam lotados em cada uma dessas secretarias, né, educação, saúde, onde
é feito assessoramento, assessoria jurídica e muitas orientações jurídicas de como aplicar essa política pública. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande no consultivo em mergulhar, em conhecer o direito de minorias, em conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, em conhecer o Estatuto da Igualdade Racial e tantos outros estatutos, porque nossa sociedade está doente, porque são a sociedade que precisa ter um Estatuto do Idoso para deixar claro que a gente precisa cuidar do idoso. Né? A Lei Maria da Penha para deixar claro que a gente não pode praticar violência doméstica. Nossa sociedade está doente. Né? E nós, como advocacia pública, nós, como uma instituição essencial, né, de extrema relevância, nós temos que dar as mãos, né, nessa atitude plural, reconhecer o direito dessas minorias, estudar, buscar capacitações, buscar momentos como esse, para, além de sensibilizar a carreira, né, aprofundar nesses debates para a gente fazer diferença. Muitas vezes, quando a gente pensa na questão do racismo, a gente escuta um pouco de tudo quanto é opinião. Eu acho isso, eu não sou a favor das cotas, eu acho que não deveria ter, eu acho que é mimimi, eu acho que o que vale é meritocracia. E é super válido, né, quando a gente tem um debate plural, quando a gente escuta diversas opiniões, né? Às vezes parece, Simone, até uma conversa de botequim, né? Que a gente fica ali, cada um dando uma opinião, cada um achando e a gente acha o que quiser. Mas a gente no campo e no universo jurídico e ainda no universo da advocacia pública municipal, a gente não é dado o direito de achar. A gente não pode achar. A gente não pode entender. A gente tem que estudar, né? A gente tem que se aprofundar. A gente tem que ler quem fala sobre isso. A gente tem que escutar quem fala sobre isso, né? Porque a gente tem que transformar, né? E para a gente transformar, para a gente sensibilizar, a gente precisa conhecer. E a gente precisa tomar essa responsabilidade. Então, eu, ao lidar com todos esses processos, principalmente em processos de demandas de vulneráveis, eu comecei a perceber que eu faço parte da solução desse problema. Nós fazemos parte em cada processo. Né? Outro tema que eu gosto demais de falar, Simone, é sobre o MIROSC, que é o Marco Regulatório do Terceiro Setor, que tem muito a ver com as entidades do terceiro setor. E eu sou, assim, uma entusiasta do tema, porque eu percebo que essas entidades que fazem o que eu nem você faz, que cuida dessas crianças abandonadas, que cuida de toda uma população de vulnerável, que tem cor, como eu disse, e a cor é preta, em sua grande maioria, essas entidades precisam muitas vezes serem fortalecidas e cada processo que chega na Procuradoria, em que a gente não mergulha e que a gente não entende, a gente, como procurador, a gente acaba sendo mais uma pedra, né, que sustenta toda essa mazela. Então, a gente tem que entender o que é o racismo, né? Tem que entender o que é o racismo estrutural, tem que entender o que é o racismo institucional, tem que entender que o racismo tem várias facetas, né? Tem que entender que o racismo individual não tem nada a ver com o racismo estrutural. O racismo estrutural, nós somos estruturados dessa maneira. Nós somos constituídos na nossa fundação, no nosso imaginário social. É natural uma criança negra estar na sinaleira. A gente se penaliza, a gente dá até uma esmola, mas a gente acha que é natural. Mas não é natural uma criança de uma outra cor estar ali naquela sinaleira, né? É natural que, por exemplo, eu assumi como um determinado período como subsecretária da Secretaria de Assistência, como eu disse, e era natural as pessoas chegarem no meu gabinete e procurar cadê a secretária, cadê a subsecretária. Era coisa normal para mim. Coisa normal. Me apresentar era coisa normal, porque e olhavam e ficavam, porque não bate, né? Isso dói, isso machuca, né? Por mais que eu sou meio retada, né? Aqui na Bahia a gente usa algumas gírias, me permita, e eu sou assim mesmo.
por mais que eu rode a baiana por aí, né, quando é necessário, muitas vezes isso machuca ainda mais quando é, por exemplo, com uma filha minha, com duas filhas, né? Então, quando você sente na pele, né? Mas, para além dos meus exemplos individuais, né, a gente vive vários exemplos concretos, né? E a gente é convidado todos os dias a executar essa política pública de combate ao racismo, de combate ao machismo. E a gente, só é possível que a gente mergulhe nesse universo se a gente entender que é necessária a participação de todos. Eu tenho um lugar de fala, que não é só de fala, é um lugar de escuta, é um lugar de sensibilidade, é um lugar de vivência, né? Eu gosto muito, tem uma procuradora federal, Chiara, que ela usa um termo, ela fala da encruzilhada que nós estamos entre o gênero e a raça, entre ser mulher e ser negra. Eu tenho um ponto de observação, onde a gente constrói essa política pública municipal, mas Cris também tem o ponto de observação dela. Hassan, meu presidente aqui da associação, tem o ponto de vista dele. E a beleza da construção desse direito é quando a gente consegue somar todos esses pontos para construir algo melhor. Então, a gente precisa de todos, né? Então, a pauta racial não é uma pauta só minha. É uma pauta de todos. É uma pauta de todos, mas uma pauta de todos, onde eu percebo que se eu, como mulher negra, de pouca representatividade em uma procuradoria, eu também tenho que, da mesma forma, entender uma pauta LGBT. Sim. Eu tenho que, da mesma forma, ao avaliar um processo, como, por exemplo, de uma cartilha qualquer que vá ser divulgada em uma secretaria, eu tenho que ter a sensibilidade de perceber que ali tem termos homofóbicos. Eu não posso, a gente tem que ter muito cuidado, estando nesse cenário jurídico, com as especificidades. Porque muitas vezes a gente tem aqui as questões econômicas, nós temos muitas vezes as questões políticas, nós temos as questões sociais, e muitas vezes nós, procuradores, a gente tem que ter o cuidado de não achar que a gente pega um processo e que a gente está ali analisando as questões jurídicas, mas essas outras questões meio que não erram comigo. E erram com a gente, sim. É porque nós somos pontes, né? Se hoje a Constituição fala em dignidade da pessoa humana, se hoje a Constituição vem no seu artigo 3º dizendo que queremos uma sociedade justa, solidária, sem nenhuma discriminação, essa Constituição pragmática, essa Constituição cidadã, ela veio com todo um cenário, com todo um enredo, com régua e compasso para alguém executar. E essa ponte somos nós, procuradores do município. Né? Eu respeito o Ministério Público, um papel excepcional da Defensoria, né? Do Poder Judiciário, mas eu ouso a dizer que não há instituição que saiba mais dos municípios do que a nossa carreira. Nós vivemos o município, nós vivemos os problemas do dia a dia do nosso município. Então, não é outro órgão que vai falar melhor do que a gente, não é outro órgão que vai implementar políticas públicas municipais melhor do que os procuradores do município, a não ser que nós optamos pelo caminho da omissão. Né? Então, a gente não pode ser indiferente. E, para isso, a gente precisa conhecer por que é uma matéria complexa. Por que é complexo? Porque veio de uma questão estrutural do nosso país. E hoje, quando a gente muitas vezes vê vários noticiários falando sobre todas essas mazelas, sobre o racismo, sobre a questão das mulheres, sobre a questão LGBT e por aí vai, nos dá a falsa ilusão de que isso está existindo agora. Não,
Isso sempre existiu. A diferença é que com as redes sociais, né, com os mecanismos de globalização, com a gente está aqui agora fazendo essa live, nós podemos, muitas vezes, em tempo real, estar vendo todo esse cenário. Mas isso sempre existiu. Né? Quem é mulher sabe todas as mazelas que já sofreu aqui ou ali por conta do machismo. Se não foi você, foi uma amiga sua, foi uma filha, foi uma conhecida. Né? Quem muitas vezes trabalha com a pauta LGBT sabe as atrocidades que são feitas. Que acontece. Né? E você vê, hoje em dia, muitas vezes, a pauta do racismo recreativo, onde piadas sem graças, falas sem graças, a gente tem que rever nossas falas institucionais. A gente tem que aprender. Porque hoje a gente olha para o passado e pensa, poxa, como é que a gente pode um dia tratar as pessoas com deficiências como se elas fossem verdadeiras aberrações? Que absurdo! A gente se envergonha dessa história. É necessário quantos anos para a gente olhar agora para trás e a gente se envergonhar do racismo estrutural que existe. E é flagrante. Né? Então, o que hoje em dia a gente discute nas academias? Né? O que os espaços de poder, a gente não se enxerga. Né? E isso é natural. Né? E a advocacia pública do município não tem nada a ver com isso. Nós temos um papel primordial. Né? Então, eu acho que a gente tem que entrar nesse cenário, né? Seja com boas práticas. Estava vendo agora, Simone, que o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, criou um grupo de trabalho para estar estudando e percebendo como pode contribuir em relação às questões raciais. A gente tem que entender que ações afirmativas, elas não são sinônimos de cotas. Cotas é uma das formas. É uma das formas. E ao invés da gente estar perdendo tempo com o óbvio, porque é óbvio que determinado espaço de poder não tem a presença da população negra. É óbvio. O massacre que muitas vezes é feito à população LGBT. Isso está claro. O que a gente tem que, muitas vezes, estar agora estudando e nos desafiando a transformar é como a gente vai efetivar toda aquela proposta constitucional que foi tão bem abraçada pela nossa Constituição, que quebrou um pacto de silêncio. Se a gente estudar, né, tanto da época da escravidão até a Constituição de 88, a gente vivia na era do mito da democracia racial. Né? Eu sou fruto desse mito. Né? Eu fui criada de uma forma, numa redoma, eu fui criada com tanto amor com meus pais, que nada disso era me passado. Né? Então, quando eu ingresso na carreira, que eu não me percebo, né? Como eu trouxe numa cidade como Salvador, eu precisei passar por um programa para entender qual era a questão histórica disso aí. Então, muito me orgulho em você me dizer que você veio das cotas. Né? Salvador, a gente fez o primeiro, né, concurso de cotas, né, para começar a mudar essa realidade. Mas ainda é necessário que a gente conheça muito da questão, conheça muito da matéria, entenda o que são essas ações afirmativas, entenda que a gente tem 1000 maneiras de fazer ações afirmativas para que a gente possa implementar também dentro da nossa instituição. Estou falando como que aqui. Estou amando te escutar. Estou amando te escutar. Acho que todos estamos. Meu Deus do céu. Mas me fale um pouco. O que mais que você quer que eu traga aqui? Não, o que eu penso sobre isso também? Eu acho que a questão do racismo, especificamente, eu acho que tem que ter uma política também nos nossos pequenos, né? Porque eu vejo que isso começa, o racismo, ele começa na mais tenra idade, não é mesmo? O pai e a mãe têm que educar aquelas questões racistas, aquelas nossas posições racistas têm que ser tiradas desse meio. A criança precisa saber que nascemos todos iguais. Questão de pele é uma coisa que não tem que influenciar, né? Mas desde pequeno isso, desde muito pequeno. E eu não vejo isso nas nossas escolas, eu não vejo isso implementado.
principalmente nas escolas aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nas escolas particulares, eu não vejo essa discussão. O meu filho estuda numa escola particular e eu não vejo isso, esse tipo de conversa esse tipo de construção, né? Eu acho que começa por aí a mudança. Porque se tu for ver, na linha do tempo, a escravidão ela é pouco tempo, né? 100 anos. É muito pouco tempo. Então, a gente está sofrendo reflexos disso ainda. A sociedade, ela é racista e a gente está vendo por vários acontecimentos aí. O George Floyd, não sei falar inglês, mas é George Floyd, eu acho que é isso, nos Estados Unidos, aqui em Porto Alegre, no supermercado, e uma série de outras que a gente podia citar aqui, de vivências, que isso precisa ser mudado, né? A gente precisa pensar, e o município é a porta de entrada. Também concordo contigo que precisa dessa política, precisa o gestor reconhecer isso e trazer isso para dentro da gestão. Concordo plenamente contigo. Quando você traz a questão das crianças, como eu lhe disse, eu tenho 2 filhas, isso me toca demais, porque, como eu disse, a questão racial, ela é tão perversa que ela nos faz acreditar que existe um padrão que não é o nosso, né? E a gente leva isso para as nossas vivências, e principalmente a vivência das crianças, né? Eu sempre gosto de toda hora mudar meu cabelo, já usei trança, já usei mega, e eu me lembro que uma certa feita eu usava mega, toda poderosa, e eu tirei esse mega. E quando eu cheguei em casa, que minha filha me viu, minha filha pequena, ela disse: minha mãe, você está igual a mim, né? E aquilo me tocou, né? Por demais, assim, esse você está igual a mim. Então, você tem razão, né? Atinge as nossas crianças. Mas eu acho que, em relação às nossas crianças, o mais importante é a gente enaltecer a autoestima dessa criança. Enaltecer o que ela tem de belo. Nós somos um país de pessoas muito belas, de múltiplas cores, de diversas religiões, diversos credos, diversas crenças. E a gente tem que acolher essa multiplicidade, né? A gente tem que acolher essa multiplicidade em todos os espaços. A gente tem que dar valor a esse jogo de cores, né? E muitas vezes isso não é dito, né? E isso faz com que a criança ela tenha um pertencimento. Todos nós temos uma história, né? Temos uma narrativa para contar. E o belo disso tudo é quando a gente junta essas narrativas. Então, como eu disse, todo mundo tem um ponto de vista construtivo e transformador, que pode trazer o bem-estar tanto dos indivíduos como da nossa nação. Só que nós temos que ser canal dessa possibilidade, dessa diversidade. Só que nós temos que sair dos discursos e nós precisamos efetivar esses direitos. E é nessa efetivação que há um grande complicador, porque você precisa se reconhecer racista. E se reconhecer racista não tem nada a ver com a subjetividade. Se reconhecer racista é você entender que você nasceu em um país que foi estruturado com práticas racistas, né? E daí perceber e mudar, e entender. Enquanto você não faz esse mergulho, você não entende, e você não muda a sua história, você não tem como mudar a história, inclusive dessas crianças, que vão se espelhar em você, né? E é muito caro para a gente, para nós, procuradores do município, entender que muitas dessas creches comunitárias, muitas dessas escolas públicas, agora mesmo a gente estava numa discussão da Lei Aldir Blanc, que veio um recurso público volumoso para cada município, para fazer várias ações. Então, em uma dessas reuniões eu fui chamada para falar exatamente do que fazer com esse município, do que fazer com esse recurso em relação à cultura. Tem um pouquinho a conexão, mas agora voltou. Pronto.
Pronto. Eu estava, mas voltando da Lei Aldir Blanc, eu estava chamando a atenção no Estatuto da Igualdade Racial e que foi aqui em Salvador, o Estatuto foi promulgado ano passado, depois de 10 anos, e eu estava chamando a atenção da necessidade do município priorizar na questão da cultura, ainda mais Salvador, né, o braço do axé, a cultura afro, principalmente nesse cenário da pandemia. Porque a pandemia ela vem sendo um desafio cruel para todos nós, mas para os vulneráveis, né? Para os vulneráveis, para as pessoas em situação de rua, eu costumo dizer, como é que fica o fique em casa para quem está em situação de abandono, né? Então, daí a importância de você estar sempre apoiando, né, instituições que fazem trabalhos com essa situação, onde, por exemplo, a cultura, né, é a tábua de salvação de muitos desses jovens, né? É a maneira desses jovens se destacarem e não serem cooptados pelo tráfico, por exemplo. Então, nós, procuradores, como nós estamos com um processo ou em uma discussão com o gestor público, nós temos por dever funcional estar ciente sobre o Estatuto da Igualdade, estar ciente sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, estar ciente, em suma, sobre os direitos da minoria, para a gente poder bem orientar os gestores, né? Então, nós temos uma coparticipação essencial nesse cenário. Mas, para isso, que eu repito, a gente precisa mergulhar nesse debate, a gente precisa estudar sobre essas políticas, né? A gente tem que sair do achismo e a gente tem que, de fato, aprofundar e entender a nossa responsabilidade. Entender que nós fazemos parte da solução como ninguém, como eu disse aqui, respeitando todos os diversos poderes, mas ocupando nosso local essencial de advocacia pública municipal. Lilian, e teu trabalho tu faz em conjunto com o Ministério Público, a Defensoria Pública? Como é que funciona no teu município como é que foi implantado? Pronto. O programa de combate ao racismo institucional, ele é um programa da Prefeitura Municipal de Salvador, então um programa do Poder Executivo, onde é um programa transversal. Ele é coordenado pela Secretaria de Reparação Racial, né? Tem aí nossa fenomenal professora Ivete Sacramento, que foi a primeira reitora negra do Brasil. Tem ali à frente, na coordenação, a Oilda, e tem um comitê técnico de combate ao racismo institucional, onde a Procuradoria faz parte, juntamente com Felipe Santiago, que é procurador. Eu faço parte, além de doutora Ivana, que também é procuradora, e outros servidores da Procuradoria. Esse é um programa estratégico, que hoje está no planejamento estratégico do município de Salvador. Esse programa, ele obrigatoriamente, todos os órgãos da prefeitura participam desse programa, né? Então, nós temos representação dos 27 órgãos do município, onde a Procuradoria se faz presente, né? Esse programa, ele é responsável por capacitações de servidores em relação ao que é o racismo institucional, a prática de racismo dentro da própria instituição, como um dever de casa, né? Se a gente quer combater o racismo institucional, a gente tem que entender o que é esse racismo institucional. A gente tem que entender que, de repente, você não pode, em um posto de saúde, certo? Dar tratamento diferenciado a uma mulher negra, por exemplo, que está para ter filho, como a gente já ouviu em denúncias, de achar que a mulher negra ela sente mais dor, ela pode esperar mais, e por aí vai. Então, práticas racistas que são enraizadas em nosso sistema. Então, com isso, a gente faz capacitações, a gente faz reuniões e a gente faz todo um planejamento estratégico de como nós iremos lidar com o combate do racismo institucional em Salvador, com metas tanto quantitativas como qualitativas e de sensibilização. Para isso, além dos órgãos da prefeitura, nós também temos no programa a sociedade civil, né? Então, o Conselho da Mulher, que eu já fiz parte do Conselho da Mulher, a comunidade negra, os quilombolas,
Então, toda uma diversidade, e com isso nós fazemos, sim, parceria com o Ministério Público. Doutora Lívia Vaz é uma das grandes nomes em Salvador, né? No mundo, na verdade, hoje, em referência à questão da pauta racial. E com isso, com articulações, nós sempre estamos sensibilizando, esclarecendo e mostrando a importância da questão racial para além da ideia de reparação. Porque quando a gente fala muito das ações afirmativas e das cotas e de todos os desdobramentos, a gente pensa só no viés da reparação, como se fosse uma população que foi segregada e que agora precisa ser reparada. Mas demonstrando principalmente a importância da diversidade, porque não é a população negra, não são as mulheres, não é a comunidade LGBT que precisa ser reparada. É nossa sociedade que precisa ser reparada. E para ela ser reparada, ela precisa de todos nós. Ela precisa do meu olhar, ela precisa do seu olhar, ela precisa do olhar de Cris, ela precisa de um olhar diverso, para ela realmente ser uma sociedade justa e solidária. Então, o programa de combate ao racismo institucional é esse programa que quer reestruturar a nossa sociedade, né? E traz a Procuradoria como parceira nisso, integrante. Inclusive, quando teve as cotas lá, no primeiro concurso público de cotas, que foi o de procurador do município, Felipe, nosso colega, ele fez parte, inclusive, da banca de verificação, né? Ele tomou várias capacitações, ele estudou muito, foi um momento muito desafiador, né, da Procuradoria, e nós estávamos lá, parceiros, nessa jornada. Então, esse programa é um programa, eu costumo chamar de uma família PCRI, porque é um programa que, para além da Procuradoria, a gente consegue dialogar com as várias pastas do município, deixando, então, o assunto do racismo institucional um assunto mais sistêmico, que é o que ele é. A gente nota a questão racial em diversas estruturas da nossa sociedade. Então, tanto o poder público, como a igreja, como a cultura, como o esporte, todas essas instituições, né, estão viciadas dessas práticas, né, em relação aos direitos da minoria. Então, todos nós temos que, como eu disse, nos dar as mãos para virar essa realidade. E, de fato, trilhar o caminho da dignidade da pessoa humana. E isso só é possível quando a gente coloca a história na mesa, o debate na mesa. A gente tem que enfrentar, a gente tem que entender, a gente tem que questionar, mas a gente tem que estudar. É verdade, tem toda a razão. É um assunto muito importante. Esse assunto é muito bom, muito enriquecedor, né? Uma coisa maravilhosa. Lilian, deixa eu ver o horário aqui que a gente não pode... Olha só, falta 5 minutinhos. Aí eu gostaria que tu... Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa para a doutora Lilian. Eu transmito aqui a pergunta. Quer tirar alguma dúvida? Eu nem pude Eu fiquei muito feliz pelo convite da doutora Cristiane, que ela me fez, para participar dessa live com você. E é um assunto que eu vou querer me aprofundar mais. Acho que tu me inspirou para isso, né? A tua fala me inspirou para aprofundar. Mas eu quero te passar a palavra para te fazer tuas considerações, porque é 1 horinha de live quando cai, e eu quero que ela fique gravada, quero guardar ela. Pronto, eu vou ser breve, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar falando sobre esse tema, para mim é muito simbólico. Agradecer a Cris, né, pelo convite. Eu não podia, eu estava com problemas de saúde de minha mãe, e Cris insistiu, graças a Deus ela melhorou, e eu pude estar aqui, estou aqui por ela, disse ela que ia fazer a live hoje em homenagem a ela, então eu aproveito que ela está assistindo para estar trazendo isso. E é só agradecer, me colocar à disposição, esse é um assunto que eu aprendo nessa troca. E, por fim, eu gosto de citar, de lembrar, né, algo que é até da filosofia budista, que eles têm a ideia de você subir ao monte para você se iluminar, e eu espero que a gente cada vez mais se ilumine, né, nessa subida
para os valores maiores que agregam a nossa sociedade, mas que a gente lembre que a gente sobe, a gente se ilumina, a gente bebe na fonte da Constituição, com princípios tão belos, mas depois a gente desce. E é na descida que a gente percebe quantos estão no meio do caminho, precisando do nosso olhar. Olhar esse que eu lhe garanto que poucos têm, a não ser os procuradores do município, a advocacia pública. E vamos ter esse olhar, vamos refletir, vamos mudar essa realidade. Então, eu me despeço falando isso. E querida, eu quero te agradecer em meu nome, em nome da escola, em nome da Cristiane Neri também. Ela não passou a procuração, mas com certeza ela te agradece por ter te exposto a vir aqui com todos os problemas, né? E te agradeço, muito obrigada do fundo do coração. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos.